Então, qual é o tema dessa noite? O tema dessa noite é as 3 fases de uma empresa e qual que é o segredo para você levar a sua empresa para a maturidade, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, as pessoas confundem muito o que é maturidade empresarial. Muitas vezes elas pensam que ser uma empresa madura é ser uma empresa antiga, uma empresa que tem muitos anos de vida, que foi criada há muitos anos. Esse é um conceito que muitas pessoas acreditam, uma empresa madura é uma empresa antiga, né? Outras pessoas, elas acreditam que uma empresa madura é uma empresa muito grande, né? Uma empresa que tem ali muitos funcionários ou que fatura muito. Então nós vamos desmistificar tudo isso nessa noite, trazendo qual é o conceito de maturidade empresarial e quais são as fases que uma empresa passa ou que ela pode passar nesse processo todo aí, né? Desde o momento que ela é concebida até o momento, né, em que ela chega a uma maturidade empresarial. Então nós vamos explicar isso, que nem sempre uma empresa madura é uma empresa antiga e nem todas as empresas antigas ou empresas grandes ou empresas que faturam muito são empresas que são maduras, tá? Então primeiro nós precisamos entender, qual que é antes de nós falarmos dessas fases, eu explicar toda essa teoria para vocês que estão nos acompanhando aqui nessa noite, qual que é o maior benefício de você ter uma empresa madura? Eu falo que a grande maioria das pessoas, quando abre uma empresa, ela abre uma empresa para ter mais tempo e mais dinheiro. E na grande maioria das vezes a gente vai descobrindo ao longo do caminho, né, que são coisas que não são tão simples de serem conquistadas se você não organizar a sua empresa. Então o primeiro ativo, que é um dos mais desafiantes, é conseguir mais tempo. Porque uma boa parte das vezes, na maior parte das vezes, né, a gente abre uma empresa e trabalha muito mais do que quando a gente trabalhava para as outras pessoas quando nós éramos funcionários. Então geralmente as pessoas abrem uma empresa para ter mais tempo e mais dinheiro. Então quando você consegue estruturar uma empresa madura a nível de gestão, daqui a pouco a gente vai explicar esse conceito, quando você consegue estruturar uma empresa madura a nível de gestão, então você passa a ter mais liberdade de tempo e também você passa a ter mais dinheiro ou ter mais recursos, porque empresas maduras, elas dão lucro, e nós vamos ver que está dentro das características que nós vamos trabalhar nessa noite. Agora, se você não tiver uma empresa madura, o que acontece? Se você tem, você vai ter liberdade de tempo, vai ter mais dinheiro, vai poder usufruir desse negócio que você criou. Agora, se a sua empresa não é madura, o que acontece? Então, as empresas que não são maduras, geralmente elas literalmente sugam a vida do dono, da dona, dos fundadores. Então as pessoas ficam em função de seus negócios. Empresas que ainda não chegaram à maturidade, na maior parte das vezes, os donos estão 100% em função dessas empresas. Então, os donos não conseguem usufruir de serem donos dos próprios negócios, e aí muitas vezes a gente se vê ali numa loucura, sem dormir direito, né, sem tirar férias, ou quando tira férias não desliga, né, sempre num estresse muito constante, é o primeiro a chegar na empresa, é o último a sair, sempre reclamando dos funcionários, sempre reclamando dos clientes, sempre reclamando do mercado. Geralmente essas são características de empresas que ainda não estão maduras. Então, se você não estrutura a maturidade da sua empresa, possivelmente você vai passar por essas características que eu vou explicar aqui nessa noite, ou talvez você esteja passando neste momento. Então, eu separei muito material legal aqui para a gente poder trabalhar nessa noite, tá? E eu quero... eu lembrei agora, enquanto eu separava aqui o material para falar para vocês, né, eu lembrei de uma frase que eu vi esse dia, falei, Rony, mas eu não tenho como ter uma empresa madura. Minha empresa acabou de nascer, ou a minha empresa tem poucos meses de vida, ou a minha empresa tem poucos anos de vida. Isso eu ouço de muitas pessoas. Geralmente quando eu estou fazendo ali um processo para entrevistar as pessoas para o método, né, ou quando eu estou conversando com algum amigo, eu pergunto como que está a maturidade da sua empresa hoje, eu geralmente ouço assim, não, mas minha empresa acabou de nascer, minha empresa tem 1 ano, tem 2 anos, não tem como essa empresa ser madura. E aí já é um sinal que talvez você não entenda o que significa maturidade, né? Ou eu ouço muito assim, não, mas a minha empresa não fatura muito, nosso faturamento é baixo. Também não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou eu ouço assim, meu time é muito pequeno, então minha empresa não tem como ser madura. Também uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então nós vamos ver nessa noite que o princípio de maturidade empresarial não está ligado necessariamente ao tempo de vida da empresa, ao número de colaboradores ou o quanto você fatura. Existem outros fatores que permeiam esse conceito da maturidade e nós vamos ver quais são essas fases que essas empresas podem passar, as fases que as nossas empresas podem passar.
Tá? Então o conceito que eu vou trabalhar nessa noite aqui é um conceito que eu gosto demais, mas demais mesmo, que é de um autor chamado Michael Gerber. O Michael Gerber escreveu um livro chamado O Mito do Empreendedor. Eu já falei sobre esse livro em várias outras lives, em vários outros momentos. Esse livro é um dos livros base do nosso treinamento de gestão empresarial. O livro O Mito do Empreendedor é o fruto de um trabalho do Gerber depois de mais de 20 anos atendendo pequenas empresas nos Estados Unidos. Então o Michael Gerber ele é dono de uma empresa de consultoria de pequenas empresas e depois de quase 20 anos atendendo aí milhares e milhares de pequenas empresas nos Estados Unidos, ele percebeu que tinha um padrão, ele percebeu que, que os donos das empresas se comportavam de maneira muito pequena e ele percebeu que uma boa parte das empresas fechavam ou quebravam por pontos muito específicos, e esses pontos eles eram iguais em diversas empresas, e ele decidiu escrever esse livro, né, para explicar sobre um mito que existe no mundo dos negócios. Então o Gerber vai dizer algo mais ou menos assim, ele vai falar assim, ó, aproximadamente 90% das empresas que são abertas, elas são abertas por um técnico. Então o que significa isso? O que é um técnico ou uma técnica? É alguém que trabalha para outra pessoa, que domina uma determinada área, uma prestação de serviço, ou que domina sobre um determinado produto, ou a fabricação, ou a venda de um determinado produto. Então, tecnicamente, essa pessoa é muito boa, ela sabe fazer aquilo, ela entende daquela operação, e às vezes ela trabalha para outras empresas, para outra pessoa há muito tempo. E em algum momento, por algum motivo, por algo que acontece ali no emprego dela, ela cansa de trabalhar para as outras pessoas. E geralmente em sala de aula eu falo assim, né? Ela cansa de trabalhar para outra pessoa e aí ela vai conversar com aquele primo, com aquele amigo que não tem um negócio, que não entende nada de gestão, que não entende nada de empreendedorismo, fala assim, cara, eu tô cansado, eu tava pensando em abrir um negócio para mim. E aí geralmente aquela pessoa que não entende nada fala assim para ela, nossa, você é muito boa no que você faz, você é muito bom no que você faz, abre que vai dar certo. E aí você pega aquele conselho com alguém que não entende nada do mundo de negócios, e aí você chega na segunda-feira, muitas vezes na empresa, né? Isso é um relato dos técnicos, né? Ele chega na empresa e fala ao patrão assim, estou pedindo as contas porque agora eu vou ser dono do meu próprio negócio. E daqui 30, 40 dias ou até menos, a empresa dele está aberta e ele começa a trabalhar. Então o Michael Gerber vai dizer assim, essas 90% das empresas que são abertas dessa maneira, elas foram abertas em cima de um mito. Por isso que o livro chama O Mito do Empreendedor. Ele vai dizer assim, existe um mito que você saber fazer algo, ou você saber vender algo, ou você ter o domínio de um determinado produto ou serviço, trabalhando para alguém, não significa que você está pronto ou pronta para abrir uma empresa que presta aquele serviço ou vende aquele produto. Ele fala que aí existe um grande mito. Então as pessoas acham que por saber fazer algo, ela pode abrir uma empresa disso. E elas vão lá e abrem uma empresa disso. Só que tem um problema. Menos de 5 anos depois, mais de 80% dessas empresas que foram abertas por técnicos, elas fecham. Elas morrem. E se você pegar a estatística no Brasil, é muito parecida o percentual de empresas que fecham antes de 5 anos. Aqui no Brasil a estatística vai talvez para 10 anos, porque uma boa parte delas fica se arrastando até que ela é fechada pelo próprio governo depois de muitos anos com o CNPJ baixado. Mas a estatística diz que uma boa parte das empresas não vai sobreviver até o 5º ano. E aí o Gerber vai trazer as fases que essas empresas passam e por que alguma delas morrem e por que alguma delas sobrevivem. Ou melhor, por que a minoria sobrevive, por que a minoria chega a uma maturidade empresarial. E a gente vai entender um pouquinho agora nesses minutinhos de live que nós vamos passar aqui. E lembrando que no final eu vou abrir para alguém que quiser entrar aqui comigo, para trocar uma ideia, para fazer alguma pergunta, para fazer algum complemento rapidinho. Eu vou abrir para algumas pessoas, é só você pedir ali o convite para participar da live, que no final, se você ainda estiver aqui conosco, eu vou te chamar para participar da live aqui. Algumas pessoas, não dá para chamar todos, mas algumas pessoas eu vou chamar para participar aqui, para falar desse tema tão importante, que é as fases da empresa e os segredos para ter uma empresa madura. Tá? Então vamos entender um pouquinho desse conceito. O Gerber vai dizer assim, essas empresas que são abertas por técnicos,
por pessoas que sabem fazer algo, que acham que apenas saber fazer algo ou vender algo é o suficiente para abrir uma empresa. Quando elas começam em uma infância. E aí ele vai fazer uma analogia com o ser humano. Então, o que é uma empresa na infância? Existem algumas características de uma empresa que está na infância. A primeira característica de uma empresa que está na infância é que o dono ou a dona e a empresa são a mesma coisa. Então, a pessoa jurídica e a física, ela se confunde. Geralmente é a barbearia do Zé, a mercearia da Maria, o salão da Francisca. Todos nós conhecemos algum pequeno comércio de bairro, a bicicletaria do Divino, meu pai, um abraço para o meu pai, a bicicletaria do Divino. Todos nós conhecemos algum comércio, algum prestador de serviço em que o nome da empresa é o nome da pessoa, na grande maioria das vezes, e ele é o centro da operação. Então, se esse fundador aí, se esse dono, se essa dona para, a empresa para. Se ele morre, a empresa morre com ele. Geralmente, uma empresa que está na infância, o dono faz de tudo, a dona faz de tudo. E geralmente ela é pequenininha, ela tem poucas pessoas. Às vezes é quem abriu a empresa e mais um funcionário, ou 2 sócios que começam ali sozinhos, só eles 2 a empresa, ou 2 sócios e mais um funcionário. Só que nesse momento que nós chamamos de infância, todo mundo faz de tudo. Na boa parte dessas empresas, os papéis não estão bem definidos, as funções não estão bem definidas, os processos não estão bem definidos e todo mundo faz de tudo um pouco. Inclusive chega às vezes aquele momento onde alguém esquece de fazer algo, aí o outro também não faz, o outro também não faz e não tem quem cobrar, porque ninguém era literalmente responsável por aquela função. Aí não tem nem quem cobrar num momento como esse. E geralmente é aquela empresa onde o dono ou a dona levanta muito cedo, começa muito cedo e vai trabalhar até muito tarde, porque a empresa literalmente suga todas as energias dos donos, porque precisa, porque é necessário. Então, a empresa na infância, o dono ou a dona e a empresa é uma coisa só. Primeira característica. Segundo, ela tem poucas pessoas no time, geralmente 2, 3 pessoas. Tem empresas na infância até com 10 pessoas que eu já vi, tá? Os papéis não estão muito bem definidos, as funções não estão muito bem definidas, os processos não estão muito bem definidos. E aí tem uma outra característica que é bem interessante, é que o faturamento tem um teto. Geralmente uma empresa na infância ela tem um faturamento teto. O que significa isso? A empresa não consegue crescer acima de determinado valor. Então, geralmente, ela está limitada pelo tempo que o fundador ou a fundadora tem para executar o serviço ou para fabricar, ou pelo recurso que ele tem para comprar a matéria-prima ou para comprar o estoque para vender. Então, geralmente, vai até um certo ponto, bate num determinado teto, num platô ali e não passa disso. Então, são empresas que dificilmente vão ficar grandes se elas continuarem com essas características. Então, uma empresa na infância tem essas características. E aí é interessante assim, uma empresa na infância, se o dono ali ou a dona não fizer grandes besteiras, não cometer grandes erros, ela vai sobreviver a vida inteira na infância. E aí talvez você conheça empresas como essas que eu trouxe as características aqui, que já tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Eu sempre falo em sala, eu falo assim, eu perguntava para o meu pai, o senhor não quer contratar funcionário? Ele fala, não quero, já tive, meu pai já teve 2 funcionários. Não quero, tá bom assim. Ele dá conta de tocar todo o negócio dele, já está fazendo isso há mais de 45 anos. Eu vou fazer 44 daqui uns dias e meu pai, quando eu nasci, meu pai já fazia isso há muitos anos. Então, as empresas que estão na infância, elas vão sobreviver muitos anos. Às vezes, se dá uma desequilibrada ali no mês, vai lá no banco, pega ali o cheque especial, o limite do banco, paga as contas, depois repõe e resolve. Pega um pequeno empréstimo, um pequeno capital de giro, resolve. Por quê? Como o faturamento é limitado, as despesas também não são tão grandes. Às vezes é quase igual, né? O que ganha, gasta, não sobra, não dá lucro, mas é tudo muito pequeno, então é fácil de você resolver a operação. Imagina você com um funcionário, né? Apertou ali no final do mês, você tem que pegar 2, 3 mil emprestado, paga o salário do funcionário e está tudo certo. Então, ela vai sobreviver muitos anos, o risco de fechar é muito pequeno. Então, as empresas que estão na infância, por mais que isso possa parecer pejorativo, e não é, né, as empresas que estão na infância, elas correm um risco muito menor. Porque é muito mais difícil você quebrar uma empresa pequenininha, com pouco faturamento e poucas despesas. Um prestador de serviço.
Então, essa característica também é interessante. Elas correm pouco risco e muitas vezes elas têm longevidade. Vão ser empresas pequenas durante a vida toda e está tudo certo. Agora, uma boa parte das pessoas não consegue ficar pequena, ele quer crescer. Afinal de contas, na maioria das vezes, a gente abre uma empresa para ter mais tempo e mais dinheiro. A gente fala, não estou tendo tempo, está tudo uma loucura, não estou ganhando o dinheiro que eu queria, ou eu sempre estou endividado, eu sempre estou tendo que pegar empréstimo para pagar as contas. Quem que nunca passou por isso, quem abriu uma empresa? Aí você fala assim, eu preciso crescer. E aí geralmente um técnico, uma pessoa que é mais técnica, quando ela tem esse pensamento, ela fala assim, então eu preciso contratar para crescer mais. E aí o que geralmente esse dono, essa dona faz? Em vez dele contratar para a função que ele domina, para que ele libere tempo para organizar melhor a empresa, ele contrata para as coisas que ele não quer fazer. Olha que interessante isso. Eu dou exemplo assim, de repente o padeiro lá, abriu uma padaria, só tem ele e mais uma pessoa trabalhando para ele. Ele fabrica tudo e alguém no balcão, no caixa. Aí ele, em vez de contratar alguém para ser o padeiro, a padeira ali, ele vai lá e contrata outra pessoa para o balcão, ele vai lá e contrata alguém para a limpeza, mas ele continua fazendo o serviço operacional. E aí ele começa a contratar pessoas, colocar em funções que ou ele não quer fazer, ou que ele prefere pôr porque é uma função de menos complexidade ou de menor risco para ele, e ele continua assumindo a operação principal do negócio. Ou seja, a empresa vai crescendo no número de pessoas, às vezes ela vai crescendo em faturamento, só que ela cresce ainda centralizada nesse dono, nessa dona que é técnico, que quer continuar fazendo o serviço. Porque o que o técnico mais gosta é executar o serviço, vender o produto, fazer o produto. É isso que ele gosta. E ele contrata para várias outras funções e continua no centro da operação. O Gerber vai dizer que as empresas que passam para essa fase, elas começam a crescer, mas ainda crescem centralizadas em um dono ou uma dona técnica. Elas saem da infância e elas vão para uma adolescência, que é a segunda fase que uma empresa pode chegar. E aí é bem interessante. Eu quero que você pense aí, eu vou te dar uns segundinhos para você pensar. Como que é a característica de um adolescente? É uma pessoa bem tranquila, né? Como que é a característica? É exatamente a mesma coisa na empresa. É inconstante, é uma loucura, não sabe muito bem o que é da vida. Então uma empresa que vai para a adolescência é exatamente igual uma criança que sai ali da infância e entra na adolescência. É tudo uma grande bagunça na cabeça do adolescente, assim como toda uma grande bagunça nesse negócio. Então a empresa está crescendo, ela está faturando mais, mas agora, imagina, uma empresa já era pequenininha, os papéis não estavam bem definidos, as funções não estavam bem definidas, agora um monte de gente sem papel definido, sem função definida, tudo centralizado em um dono ou dois donos, ou aí quem sabe, enfim, dois sócios, tudo centralizado neles, todo mundo perguntando tudo para eles. Todo problema que aparece, esses donos querem resolver, esses donos querem meter a mão. Aí se o problema é na entrega, eles querem resolver. Se o problema é na fabricação, eles querem resolver. Se o problema é no caixa, eles querem resolver. Eles querem resolver tudo. Então, a vida de um gestor, de uma gestora, de uma empresa na adolescência é uma loucura. Eu converso com muitos gestores. Só no ano passado, no ano de 2023... eu entrevistei mais, deixa eu calcular aqui, mais de 170 gestores, mais ou menos, eu entrevistei. Sentei, tomei um café e conversei na venda das turmas do ano passado. Mais de 170 gestores, venda presencial. E para quase todos eles eu perguntava assim, como é que está a empresa? Mas sabe qual que é a frase que eu mais ouvia? Está uma loucura. Eu falo assim, mas está crescendo? Não, cara, está crescendo, mas está uma loucura. Quanto mais ela cresce, menos eu durmo, menos o cabelo eu tenho na cabeça, né? Mais quilo eu ganho. Começa a aparecer, como dizia o Carlos, um abraço pro Carlos, acabou de entrar na live. O Carlos esteve comigo numa live na terça-feira. Como dizia o Carlos, alguém vai gritar, o joelho, o quadril, a barriga, o cabelo. Então o que acontece? Uma empresa que está na adolescência é uma empresa onde os gestores não têm vida. Eles são reféns da empresa. Eles já eram reféns quando a empresa era pequena, mas os problemas eram menores. Agora os problemas aumentaram, o time aumentou.
o número de clientes aumentou, a fabricação aumentou, a prestação de serviço aumentou, a necessidade de capital aumentou e os problemas aumentaram na mesma proporção de tudo isso. E aí, geralmente, uma empresa que está na adolescência, né, tudo está centralizado nesses donos. Essa é a segunda fase. Então, algumas características, para ficar bem claro aqui o que eu estou explicando, de empresas que estão na adolescência. A empresa está crescendo ou cresceu, aumentou o time, mas os donos continuam no centro da operação. Essa é uma característica. Segunda característica, os indicadores não existem. Então a empresa está crescendo, mas um gestor de uma empresa na adolescência, ele nunca consegue te responder exatamente o quanto a empresa está crescendo, qual é o capital de giro necessário, qual é o lucro que essa empresa está tendo, qual é o prazo médio de pagamento, qual é o prazo médio de recebimento. Ele não sabe explicar os indicadores básicos do negócio dele. E geralmente uma empresa que está na adolescência, os processos não estão bem definidos. Então você acaba tendo vários problemas que aparecem de tempos em tempos e nunca são resolvidos. Então, geralmente os gestores passam, eles vão lá, apagam um incêndio, só que eles não encontram a causa, porque o processo não está bem definido, encontram por que gerou aquele problema. Daqui um tempo, daqui um mês, daqui 2 meses, daqui algumas semanas, aparece o mesmo problema numa outra situação, mas o mesmo problema. E por que isso aconteceu? Porque os processos não estavam bem definidos. Então essa é uma outra característica de uma empresa que está na adolescência. Os processos não estão bem definidos, então é muito incêndio para pagar, é muito problema recorrente. O dono continua no centro da operação, a empresa está crescendo, mas está uma loucura. E uma boa parte das vezes a empresa não está lucrando. Empresas na adolescência, uma boa parte delas não lucram. Eles sacrificam o lucro para crescer. Então entra literalmente numa bola de neve. Quanto mais eu vendo, mais eu invisto no negócio para tentar fazer ele crescer cada vez mais. Só que como não existe indicador, como não existe uma gestão, um olhar mais clínico sobre esses negócios, esse crescimento não é saudável. É quase um inchaço, que é um crescimento não saudável. É maquiado. É que nem quando você sai da academia ali, que você fica um tempão fazendo exercício. Aí você sai todo grandão, né? Aí passa um tempo depois, sobe tudo. É um crescimento que não existe. Só parece que está crescendo, mas não cresceu naquele momento ali. É só um inchaço temporário. Isso é uma empresa na adolescência. E por que isso acontece? Porque os gestores, por estarem no centro da operação e serem muito técnicos, eles não conseguem olhar para a empresa como um todo, como um grande organismo. Então ele não olha para as bases que existem. E nós vamos passar por todas essas bases aqui nas próximas semanas, aqui nessa série Bases da Gestão. Nós vamos ver quais são as bases para você fazer a gestão de um negócio, quais são os pilares para isso. E um gestor que é muito técnico, que está muito no centro da operação, esse gestor, não consegue olhar para todas essas bases, fica preocupado com o quê? Só com a operação ali que ele domina, com o serviço que ele presta, com o produto que ele fabrica. E todo o resto vai ficando. E aí a vida dele é ficar apagando incêndio, porque ele não consegue parar para pensar como ele vai resolver tudo isso. E aí alguns gestores que estão na adolescência, eles acham que só contratar pessoas com experiência resolve o problema. Eu conheço um gestor que tem muitos funcionários, dezenas de funcionários, a empresa dele está na adolescência. Ele não consegue perceber que ele tem que sair disso. E aí toda vez que aperta demais, ele tenta encontrar alguém muito capacitado para vir de fora. Fala assim, eu vou contratar alguém muito bom, vou pagar um salário alto. Traz para dentro da empresa, mas não resolve o problema. Por que não resolve? Porque o gestor que deveria entender da operação, ele não entende. Então daqui a pouco ele mesmo começa a boicotar aquele colaborador que ele contratou, que era para ser um gerente, para ser um líder. Por quê? Porque ele não entendeu que a empresa dele está na adolescência, que ele como gestor precisa se capacitar, entender quais são essas bases, esses pilares para organizar. Por mais que ele tenha pessoas capacitadas com ele, ele precisa fazer parte desse planejamento. E quando você está nessa adolescência, você não consegue enxergar isso. Você quer crescer cada vez mais, você quer ganhar cada vez mais dinheiro, e aí o tempo fica cada vez menor. Que a pessoa ela sai da infância para a adolescência achando que ela vai ter mais tempo e mais dinheiro. Então ela contrata para crescer, mas ela tem cada vez menos tempo, porque a empresa consome e exige cada vez mais dela. Imagina que uma empresa que ela tinha um funcionário exigia uma quantidade de tempo dela. Agora uma empresa que ela tem 10, que ela tem 15, que ela tem 20, exige 5, 6, 10 vezes mais tempo para tocar esse negócio.
Quando ela faturava X, agora ela fatura 5X, é 5 vezes também a quantidade de problemas e coisas para cuidar. Então a empresa cresce, consome cada vez mais tempo dela, ela passa a ter menos qualidade de vida que ela tinha quando ela estava na infância. E aí alguns gestores, eles vão cansar disso e vão dar alguns passos para trás e vão voltar para a infância. Eles vão mandar uma boa parte das pessoas embora, vão enxugar a operação, vão voltar a ser pequenininho, e aí fica com medo do crescimento. Porque fala assim, não, você está louco. Quando eu tentei crescer, eu quase fiquei louco. E aí a pessoa, em vez de avançar para um crescimento maduro, ele retrocede e volta a ser pequenininho. Então, algumas características dessa segunda fase. A empresa está uma loucura, o dono não tem tempo para nada, o risco da operação é cada vez mais alto porque as despesas são cada vez maiores e praticamente não tem lucro. Praticamente não tem lucro. É uma empresa que está toda reinvestida e às vezes toda endividada. O nível de endividamento é muito alto, está pagando os financiamentos, mas o nível é tão alto que não sobra mais dinheiro lá no final da DRE. Tá? E aí, ó, em Capel ali, é lá de Maracaju, correto? Se sim, dá um ok aí. Então, um abraço pro pessoal de Maracaju. Então, ó, a Capel falou assim, estamos bem nessa fase. E, gente, não tem nada de errado estar nessa fase. Eu tenho certeza que tem várias pessoas que estão nos assistindo aqui agora ao vivo, ou que vão assistir essa live que vai ficar aqui gravada depois, né, que vai falar assim, nossa, eu estou nessa fase, minha empresa está uma loucura. Minha empresa está uma loucura. Eu não consigo crescer, ou eu cresço, bato num teto, mas eu chego nesse teto, consumo tudo que eu ganho, né, e aí é muito funcionário, é muito problema, é muito desafio, eu não sei exatamente os números da minha empresa. Então, gente, é normal as empresas chegarem numa adolescência. O que não é normal é a gente não sair dessa adolescência. E talvez você tenha se enxergado numa adolescência com uma empresa de 20, 30 anos, não tem problema. A Invictus, a minha empresa de tecnologia, esse ano vai fazer 14, agora em março. A minha primeira empresa foi quase 10 anos que eu fiquei com ela, então se eu somar as duas, estamos há 24 anos já no mercado. E uma boa parte desses 24 anos foi na adolescência, uma loucura. Até eu entender que eu precisava estudar para tirar a minha empresa dessa loucura, eu não tinha vida. Tem amigos meus aqui que estão na live, passaram, eu vi agora que subiu aqui, né, que lembram de mim no início dessa minha empresa que agora tem 14. Eu não tinha tempo para nada, gente, uma loucura, trabalhava final de semana, feriado, eu não vi meus filhos crescerem, eu não conseguia ter uma boa qualidade de vida, o que eu ganhava ficava na operação, ou às vezes desequilibrava totalmente, que muitas empresas que estão na adolescência fazem isso, ganha um dinheiro um pouco maior, o dono vai lá, sangra a empresa, tira esse dinheiro, coloca na pessoa física, compra um carro novo, mexe na casa, daqui a pouco está faltando dinheiro, na empresa, precisa captar dinheiro no mercado. Danilo Assis, meu amigo de Minas, meu irmão, um abraço, meu querido. Que bom te ver por aqui. Então, gente, empresas na adolescência da adolescência tem essas características. Pensa aí. Até agora, pelo que eu expliquei sobre a fase da infância e a fase da adolescência, aonde que de repente tua empresa está? Está mais na infância, operação pequena, centralizada no dono, poucas pessoas, teto de faturamento, pouca despesa, mas está sobrevivendo e vai sobreviver muitos anos assim. Ou operação está crescendo, aumentou o time, está faturando mais, mas não está sobrando dinheiro, é tudo uma loucura, tudo centralizado no dono. O dono tem cada vez menos tempo e menos qualidade de vida porque fica em função e é refém da própria empresa, tá? Então, quem tiver coragem, escreve aí no comentário, ó, minha empresa está na infância, minha empresa está na adolescência, ou você fala assim, ó, tá pior do que essas duas aí, não sei, pode ser que esteja, não tem problema também se estiver, deixa aí um comentário, tá? E se alguém quiser fazer uma pergunta, no final eu vou responder perguntas e vou chamar algumas pessoas para participar aqui ao vivo. Então, fica à vontade, deixa a sua pergunta aí também, para a gente poder avançar aqui no nosso conteúdo. Então, nós já vimos 2 fases das 3 fases que existem, segundo esse autor, né, nessa analogia com o ser humano com as empresas. Vamos lá. Tem uma teoria que eu gosto muito, que é a teoria onde ela vai trabalhar sobre os níveis
empresariais. É uma teoria bem simples, muito antiga. O Everton está dizendo que está na adolescência aí, né? Tudo feito na correria. Acontece, Everton, acontece. Por sinal, o Everton está falando de Portugal, então uma hora dessa lá, já passou das 10 da noite, né, Everton? Deve ser 10h30 uma hora dessa aí em Portugal. Então, gente, existe uma teoria que diz assim, que você tem 3 níveis empresariais. Então imagine uma pirâmide, então a base da pirâmide ela é sempre maior, né? Ela é mais larga, ela é sempre maior. Então na base da pirâmide, nós temos ali o que nós chamamos de nível operacional. Então o que é o nível operacional? É aquele nível, né, que as pessoas que estão nesse nível, elas estão literalmente trabalhando na operação, fazendo acontecer. É quem está comprando, vendendo, atendendo o cliente, fazendo marketing, né, produzindo o produto, entregando. É quem está na operação. Então, geralmente, quando a gente abre uma empresa, não importa o tamanho que essa empresa é aberta, porque às vezes a gente abre uma empresa grande, com muitos funcionários. Uma boa parte das vezes, para não falar a maioria ou 100% das vezes, o dono está ali na operação. Ele já abre 100% na operação. Eu sempre costumo dizer, quando eu abri as minhas empresas de software, há 20 e poucos anos atrás, eu era 100% operacional. Eu programava, atendia cliente, cuidava do financeiro, ia na contabilidade, ia no banco, fazia toda a correria, tinha que fazer. Eu e mais os meus sócios. A empresa foi crescendo e aí a gente começou a contratar algumas pessoas para fazer algumas funções que nós fazíamos. Nesse momento que a gente contrata pessoas e começa a pôr essas pessoas nessa base que é o operacional, né, há uma tendência dos donos a ficarem na segunda etapa ali da pirâmide, que é um pouquinho acima, que é um pouquinho menor. Então imagina uma pirâmide, a base maior é da operação, aí vem uma logo acima, ali bem no meio, é o que nós chamamos de tático. Então o que é o nível tático? É aquele nível mais da gerência, é aquele nível onde a gente passa mais tempo cuidando para saber se as pessoas que estão no operacional estão fazendo as coisas como deveriam fazer. Então geralmente, empresa na infância, o dono nem consegue chegar no tático, ele vai ficar a vida inteira no operacional. Quando ele sai da infância e vai para a fase da adolescência, ele começa a ir um pouco para o tático. Então algumas funções não é mais ele que faz, ele meio que cuida, e outras ele ainda ali está no operacional. Então ele fica ali um pouco no tático, um pouco no operacional, um pouco no tático, um pouco no operacional. Uma hora ele está cuidando da entrega, ele está cuidando ali se o pessoal está fazendo o atendimento correto, se o caixa está batendo, outra hora ele está fabricando o produto, ele está prestando o serviço, então ele fica transacionando ali entre o operacional e entre o tático. E aí geralmente na adolescência, dificilmente o gestor vai sair desse tático. Ele vai ficar sempre entre tático e operacional. Aí tem uma pergunta ali, ó. Dá para formar uma boa equipe nessa fase e o gestor só gerenciar? Nathaniel, a pergunta é ótima, porque assim, ó, quando você está nessa fase, se você não entender o que tem por trás da gestão, né, quais são os pilares e as bases, você até forma um bom time, mas você não consegue ficar só nesse gerenciamento, porque para preparar esse time da forma correta, você precisa ter um conhecimento. E às vezes, não tendo esse conhecimento, você não consegue preparar o time da forma correta. E aí você aumenta o time, você enche o time e você não consegue sair do tático. Você continua no tático e operacional. Então daqui a pouco você tem 3, 4 vendedores, mas você vê o dono lá no balcão vendendo. Vamos pegar a padaria, você tem 2 padeiros e você vê o dono ou a dona lá na padaria, lá na produção ajudando. Daqui a pouco você vê o dono entregando ali a mercadoria, porque o entregador faltou hoje, ele vai entregar. Então, se não tiver bem estruturado esse negócio, esses donos não vão conseguir sair da operação. Algumas funções eles vão delegar e outras eles vão delargar. O que é o delargar? É quando você delega e larga. Você não cuida, você não garante qualidade, você não dá feedback, você não acompanha. Então, uma boa parte das vezes, uma empresa na adolescência, o dono mais delarga do que delega. Ele deixa, ele passa para alguém. E aí, quando a pessoa não faz, ele reclama. Mas fulano fez. O que eu mais ouço é assim, mas ele deveria saber fazer. Eu falo, mas você explicou como era para ser feito? Expliquei. Quantas vezes? Uma vez. Ele falou para mim que ele não entendeu. Mas você explicou, esperou ele fazer, você seguiu o passo a passo? Não, eu achei que ele tinha que saber. Ele não tinha que saber? As pessoas às vezes perguntam, ele não tinha que saber? Eu falo, será que ele tinha que saber? Devolvo outra pergunta. Então, é uma empresa que está na adolescência. E aí, como é tudo uma loucura,
o dono também não consegue fazer boas contratações, porque daqui a pouco começa a faltar caixa, existe sempre um desencaixe financeiro, então ele vende parcelado numa quantidade que não é o suficiente para ele poder honrar com as despesas num tempo menor, então existe um desencaixe, então ele paga a matéria-prima ou a mercadoria ali que ele compra em 2 meses, em 15 dias, 30 dias e vende em 10 vezes, daqui a pouco ele está adiantando as parcelas do cartão numa taxa de juros que ele não esperava, daqui a pouco ele nem lucro está tendo mais, então é sempre uma loucura, está toda hora pegando capital de giro para manter esse negócio de pé. Então essas são características de empresas que estão na adolescência. Então, se alguém se viu aí na adolescência, escreve aí no comentário, a minha empresa está na adolescência, coloca aí. Tem alguma empresa na adolescência das pessoas que estão conosco na live? Ou está tudo na infância? Ou já são empresas maduras a nível de gestão? Daqui a pouco eu vou explicar quais são as características de uma empresa madura. Tá? Então nós vimos a fase da infância e a fase da adolescência. E eu falei aqui dos 3 níveis da pirâmide, falei dos 2 primeiros, que é o nível operacional e o nível tático. Acima do nível tático existe uma posição, está lá o topo da pirâmide, que é a menor parte possível, que a minoria dos gestores vai chegar um dia, principalmente gestores de pequenos negócios. Porque quando a gente tem uma grande empresa, por conta da sua estrutura organizacional, é comum que existam essas posições lá em cima. Num pequeno negócio, uma boa parte das empresas nunca vai ter esse nível dentro da empresa, que é o terceiro nível, que é o que está lá mais acima, é a menor quantidade de pessoas, é o nível estratégico. Então o dono só consegue chegar em um nível estratégico se ele levar a empresa para a maturidade. Enquanto a empresa estiver na infância ou na adolescência, o dono ou a dona nunca vai conseguir chegar no nível estratégico. Porque o nível estratégico é aquele nível onde os gestores passam mais tempo pensando na empresa do que realmente executando ou cuidando de quem está executando. Os gestores que chegam no nível estratégico, tá? Os gestores que chegam no nível estratégico, eles já formaram o time de tático, que foi a pergunta do Natanael. Eles já formaram ali o time de tático. Esse time de tático é o time de liderança média. Eu até falei na live de terça-feira, eu falei sobre esse livro aqui, ó, o Gestão de Alta Performance, do Andrew Groove. O Gestão de Alta Performance é um livro praticamente escrito porque nós chamamos de liderança média das empresas, que são esses líderes que estão numa posição mais tática, tá? Então, os gestores, quando eles chegam numa posição estratégica, eles já têm o time de liderança média que estão seguindo os processos corretamente, com bons indicadores, reportando para quem está no nível estratégico, né, o que está acontecendo na empresa. E os gestores que chegam nessa posição mais estratégica, eles passam mais tempo pensando na empresa do que executando realmente alguma coisa. Então eles pensam em novas parcerias, em novos produtos, novas conexões, conversam com outros empresários, pegam novas ideias, novas estratégias para trazer para dentro da empresa, preparam o planejamento estratégico, participam das reuniões para poder verificar se a empresa está cumprindo, né, as metas daquele planejamento. Ah, Rony, mas isso é assunto de grande empresa. É só grande empresa que faz isso. Não. As pequenas empresas organizadas a nível de gestão têm gestores em posições estratégicas. E às vezes são aqueles gestores que vão ter mais de um negócio. Então ele conseguiu organizar os negócios dele de uma maneira, ou ela conseguiu organizar de uma maneira, que não precisa estar na operação o tempo todo. Então ele passa mais tempo apenas, né, pensando em como melhorar esses negócios para que eles se tornem mais lucrativos, para que eles cresçam mais, ou para que eles se tornem autossuficientes e mais lucrativos, como eu falei no início. Então você não precisa ser uma empresa muito grande para ser uma empresa madura. Eu vou dar as características daqui a pouco. Você não precisa ser uma empresa grande, não precisa ser uma empresa antiga. Você pode ser uma empresa com poucos anos de vida, ou quem sabe, né, quiçá poucos meses de vida, e já ser uma empresa madura. O Gerber fala no livro dele, né, que o Tom Watson, quando ele fundou a IBM, quando ela nasceu era uma pequena empresa, mas o Tom Watson já estruturou essa empresa
com uma gestão madura. Então a IBM já nasceu madura. Olha que interessante. Ela só estava pequena, mas ela já era madura. Ele já tinha pensamento de empresa grande antes dela ficar grande. Ele já tinha organizado os processos, pensado a visão dessa empresa, mesmo quando ela ainda estava pequena. E aí vem aí a semântica, né, da palavra. Muitas vezes quando alguém fala para mim assim, a minha empresa é pequena ou eu sou pequeno, eu corrijo e falo assim, troca eu sou por estou. A minha empresa está pequena neste momento. Porque o estar é uma condição passageira. Ela está neste momento pequena, mas ela será grande num outro momento. Então você pode ter uma empresa que hoje é pequena, implantar os processos de gestão, as bases, os pilares, e essa empresa ficar madura, e aí você decidir se você quer fazer ela uma grande empresa ou deixar ela pequena, porque não tem problema nenhum você ter uma pequena empresa madura. E aí você pode ter múltiplas pequenas empresas maduras, que em alguns casos dá muito mais lucro do que uma única grande empresa madura. Que dá bem menos trabalho, com time menor, com operação menor. Então agora nós vamos ver quais são as características de uma empresa madura. Então a primeira característica de uma empresa madura, os gestores, os donos, não estão mais na operação. Eles estão numa posição estratégica. A empresa não depende deles para funcionar. Então se ele tira umas férias, a empresa não para. Se ele fica doente, a empresa não para. Se ele não pode ir na empresa hoje, a empresa não vai parar por causa disso. Por quê? Porque não tem nenhuma função específica da operação que depende mais dele. Então já existem pessoas para executar essas funções, já existem pessoas para cuidar desses que executam no nível operacional, e esse dono, essa dona está numa posição mais de controle. Então a primeira característica é a empresa não depende do dono trabalhando na operação mais. Essa é a primeira característica de uma empresa que está madura. Aí você pode me dizer assim, então basta eu comprar uma empresa e deixar alguém tocar. Essa empresa é madura? Não. Porque aí tem uma segunda característica. A segunda característica de uma empresa madura é que esses donos, esses gestores, têm o controle da operação. Não basta você comprar uma empresa e pôr na mão de alguém e deixar ele fazer o que quiser. Então, ter o controle da operação significa o quê? Significa que esses donos, nessa posição mais estratégica, lembra dos níveis da pirâmide? Nessa posição mais estratégica, ele sabe o que está acontecendo dentro da empresa, ele tem os indicadores dessa empresa, ele ajuda a desenhar os processos, ele sabe se essa empresa está no trilho ou não para as metas do planejamento, ele desenha novas estratégias, ou seja, ele sabe o que está acontecendo, ele tem controle da operação, ele só não está lá dentro executando, mas ele tem controle da operação. Então essa é a segunda característica de uma empresa madura. A empresa não precisa do dono na operação, mas o dono tem o controle, os donos têm controle da operação, tem os seus indicadores, define as estratégias e acompanha os resultados. Terceira característica de uma empresa madura é que é uma empresa processual. O que significa isso? Pensa aí, o que é uma empresa processual? Uma empresa processual é uma empresa onde os seus processos, primeiro, estão bem definidos, segundo, estão bem documentados e terceiro, estão bem difundidos. São os 3 Ds do processo: definidos, documentados e difundidos. O que significa isso? Uma empresa madura, os processos principais já estão bem definidos como tem que ser executado. Esses processos já passaram por um processo de documentação, de registro de como tem que ser feito. E terceiro, o time segue esses processos. E eu gosto de citar sempre o mesmo exemplo. É quase como um McDonald's. Se você for no McDonald's aqui na minha cidade, ou se você for no McDonald's aqui no país vizinho aqui, que é pertinho da minha cidade, se você for no McDonald's lá em Portugal, onde o Everton mora, se você for no McDonald's em São Paulo, o processo é o mesmo. Todos eles seguem o processo, está muito bem definido, documentado e difundido entre o time, todo mundo faz do mesmo jeito. Então, uma empresa madura, os seus processos estão maduros. E aí você não tem aquilo que a gente chama de processo fulanizado. O que é o processo fulanizado? Que só fulano sabe. E aí quando o fulano falta ou o fulano sai, ele leva junto aquele conhecimento. Então uma empresa, para ser madura,
Os processos têm que estar maduros e as pessoas precisam seguir esses processos. E precisa existir uma forma de difundir isso para as novas pessoas que vão entrando na empresa ou para as pessoas que vão indo para novas posições, sem depender exclusivamente da cabeça e do conhecimento de algumas pessoas. Isso tem que estar documentado. Essa é a terceira característica de uma empresa madura. Quarta característica de uma empresa madura: essa empresa tem um time de liderança média. Então lembra da pirâmide? Uma empresa madura precisa, nesse segundo nível, que é o nível da liderança, ter um time ali que segue os processos e que segue os indicadores, as metas, e acompanha os indicadores que foram colocados para eles. Então, se você tem um time de liderança, você tem um time na operação que está executando os processos como foram definidos, você tem um time de liderança que está acompanhando esse time, que está fazendo a gestão dessas pessoas, que está fazendo a gestão desses processos, que está acompanhando esses indicadores, é receita para o sucesso, gente. Se você definir o planejamento, né, se as pessoas estão executando aquilo que você pediu para fazer, se tem um time ali que está cuidando, né, que está aconselhando, que está dando feedback, que está fazendo acompanhamento desses colaboradores, da produção dos seus produtos ou serviços, é empresa madura. E aí a quinta e última característica de uma empresa madura é que uma empresa madura ela é lucrativa. Rony, mas você falou lá no início, quando eu falei que eu não faturava muito, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Eu disse lucro, não faturamento. O que eu mais conheço são empresas que faturam múltiplos de milhões, e nós temos uma região aqui que é uma região propícia para isso por conta do agro. Eu conheço algumas empresas que faturam múltiplos de milhões, mas o lucro é pequeno, muito pequeno. Então a operação está sempre num risco muito alto e muito alavancada. Então imagina, você pode ter uma empresa que fatura, vamos pegar um número aqui, 10 milhões por ano e tem 1% de lucro. E eu conheço casos assim, tá? Ela fatura 10 milhões no ano e essa que eu conheço tem 2% de lucro. Ou seja, se tudo der certo, depois de um ano, sobrou, aspas, 200 mil de tudo que foi feito. É bem assim a conta, mas é só para simplificar. Então, ou seja, você rodou o ano inteiro num risco de 10 milhões para sobrar às vezes 100, 200 mil no caixa. Essa empresa é madura? Só porque ela fatura 10 milhões? Então não é faturamento. Agora você pode ter uma empresa que fatura só 1 milhão por ano. Isso vai dar 80 mil por mês. 1 milhão por ano. Mas ela tem 10% de lucro. Ou 20% de lucro. Ou seja, os mesmos 100 ou 200 mil no exemplo da de 10 milhões. Só que agora você está numa operação de 1 milhão. Ou seja, um risco 10 vezes menor. Uma operação 10 vezes menor. Então, a quinta característica de uma empresa madura é lucratividade, não é faturamento. Faturamento é vaidade. Lucro é sanidade e caixa é rei. Eu gosto muito dessa frase, a frase do Marcelo Germano. Um abraço, Marcelo Germano. Eu treinei com ele no ano de 2022 e no ano de 2023 no programa EAG. Um abraço, Marcelo. Faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei. E a gestão é a rainha de tudo isso. O que significa isso? Só faturar muito é só vaidade. Só vaidade. Agora a minha empresa está faturando 50% a mais que o ano passado. E o lucro aumentou proporcionalmente ou dobrou? Não, a gente diminuiu o lucro. Então a gente está faturando mais e lucrando menos. Bem, então qual a ideia? Por que fazer isso? Então uma empresa madura precisa ter lucro. Então vou repetir as 5 características. Então, 5 características de uma empresa madura. A empresa não depende do dono mais na operação para funcionar. O dono tem o controle da operação a nível de processos, números e indicadores. A empresa é processual, seus processos estão bem definidos, documentados e difundidos. As pessoas seguem os processos e as pessoas, conforme elas vão subindo no escalão, elas sabem como subir, porque isso está documentado para os novos que entram. O time de liderança média segue esses processos, segue as metas, entrega os indicadores para esses donos. E é uma empresa lucrativa. E você pode ter essas 5 características numa empresa pequena. Você pode ter uma empresa madura com essas 5 características com 5 funcionários. Rony, não é possível. Eu já vi. Ou
um exemplo como esse que eu vivo aqui, com 10, 12 funcionários, 14 funcionários que eu tinha, se não me engano está com 14. Aqui no Invictus, nós temos um time desse tamanho, mas tem 5 líderes. 5 para 14 pessoas. Então você pode ter uma empresa pequena, pode ter um time de liderança média, pode ter processos documentados, pode ter planejamento, pode ter indicador e pode ter lucro. A operação não precisa ser uma operação gigantesca, não precisa ser uma empresa de 30, 40 anos. Você pode ter empresas pequenas, com um time pequeno, às vezes com faturamento pequeno e maduro. Uma empresa que é lucrativa para os seus donos, onde ele pode ter outros negócios, onde ele tem tempo, ele tem qualidade de vida, né? Ele não fica apagando incêndio toda hora. Então é possível sim ter uma empresa pequena e madura. Olha que interessante isso. Então, nós vimos até agora a primeira fase, que é a fase da infância. Nós vimos a fase que é onde o dono e a empresa se confundem, time pequeno, operação pequena, faturamento com teto. Nós vimos uma empresa na adolescência, onde está tudo centralizado no dono, a empresa está crescendo, o time está aumentando, mas o lucro é muito baixo ou não existe, a operação está no alto risco. Ou a gente pode ter uma empresa madura, com as características que eu acabei de passar. É possível, é possível. Para você ter uma empresa, os segredos para ter uma empresa madura é conseguir desenvolver essas 5 características. Então, para o dono não estar mais na operação, ele precisou lá atrás formar time de liderança, documentar esses processos, treinar as pessoas do processo, estabelecer quais eram os indicadores importantes, fazer planejamento, acompanhar esses planejamentos, treinar o seu time, acompanhar o seu time, analisar a concorrência, verificar se os produtos estavam corretos, se a precificação estava correta, medir a lucratividade dessa empresa. Gente, é um passo a passo, é um processo. No momento que esse dono vai fazendo isso, que ele vai formando as pessoas, vai surgindo pessoas com características de liderança, ele vai formando esse time de liderança. Daqui a pouco algumas coisas que ele fazia tem alguém que está fazendo, daqui a pouco algumas coisas que ele cuidava tem alguém que está cuidando, está seguindo o processo, está documentado, tem reunião semanal. Daqui a pouco ele já não precisa mais estar nem cuidando do time da operação, porque ele já tem um time que faz isso e ele se reúne só com esse time, às vezes uma vez por semana. Eu explico na gestão de pessoas a importância das reuniões semanais com o time de liderança. E isso você pode fazer em empresas pequenas, com poucos funcionários. Então, para o dono ficar fora da operação, no sentido de ficar mais estrategicamente, ele já passou pelos passos anteriores. Quando ele chegou lá, né, é como se a ordem fosse inversa. Quando ele chegou lá numa posição onde a empresa não precisa mais dele na operação, a empresa já está dando lucro, a empresa já tem time de liderança médio, os processos estão bem definidos, documentados. E ele tem o controle, já tem os números, ele já tem a liderança do negócio na mão dele, a gestão do negócio na mão dele. Então, nós passamos aqui, né, nesse período de quase 1 hora, vendo essas 3 fases e quais são as 5 características de uma empresa madura. Então agora eu vou deixar aqui alguns passos, né, para você que ficou conosco até agora. Eu quero ver se tem alguém aqui que pode entrar 2 minutinhos para bater um papo comigo. Eu vou passar alguns passos aqui que você poderia já começar a pensar para estruturar melhor a gestão da sua empresa, para quem sabe levar a sua empresa para maturidade, né? Ó, a Sirlene está dizendo assim, é uma empresa redonda, independente do tamanho. É isso aí, Sirlene, exatamente. O Anderson, meu querido amigo também, um grande gestor, entrou aí agora. Gente, vários amigos entraram, não dá para saudar todos, infelizmente, tá? Mas é que eu vi agora o Anderson entrando junto com a Tolio da Sirlene aqui. Mas ó, alguns passos importantes que eu separei aqui para você, tá? Primeiro, pergunte-se, né, se as coisas que você faz hoje não poderiam ser ensinadas para alguém que já está no seu time. Então veja as coisas que você faz hoje e se pergunta, dessas coisas que eu faço, quais eu poderia ensinar para alguém do meu time? Ou seja, delegar. Então, um passo importante para você já começar a estruturar seu negócio. Rony, eu não tenho time ainda. Então pergunte-se, né, com o faturamento que eu tenho hoje, com o lucro que eu tenho hoje, com o caixa que eu tenho hoje, eu teria condição de contratar alguém? Talvez em regime de estágio, ou meio período, ou menor aprendiz. Eu teria condição de contratar alguém para poder delegar algumas das minhas funções?
Eu explico isso em sala de aula, eu falo, gente, se a gente calcular quanto custa a nossa hora, a gente já tinha que ter contratado muita gente para tirar muita coisa que a gente faz, para sobrar tempo para a gente fazer, né, as coisas mais estratégicas que vão trazer mais dinheiro. Então, primeiro, pergunte se você não tem alguém no time que pode fazer algumas coisas que você já faz hoje, tá? Pergunte se você não está apagando incêndios que não precisariam ser seus. Na live anterior, eu falei sobre isso, no início da live. Tá no YouTube, tá, gente? Caiu a live na terça-feira, ficou só a segunda parte salva, mas a primeira parte está no YouTube. Eu fiz uma introdução de 30 minutos de teoria e eu falava sobre isso. Será que esses incêndios que você está apagando hoje, as urgências que aparecem, você deveria fazer? Se você já tem um time, será que não tem pessoas aí que já poderiam estar resolvendo coisas e você, por ser centralizador demais, técnico demais, está querendo resolver tudo? É um ponto para você pensar, é um dos passos que eu anotei. Terceiro, pergunte-se quais são as informações que você precisa ter acesso na sua empresa para você ter mais controle sobre ela. E quais números você precisa ter que você ainda não tem? Conversa com outros gestores, pergunta quais números eles olham, quais são os indicadores que ele olha e verifica como que você faz para implantar esses números, medir esses números na sua empresa. Outra dica que eu deixei, quais são, né, os processos que ainda não estão documentados que você precisa documentar para não ficar refém de um colaborador ou de um sócio. Vai ter uma live lá na frente, daqui a algumas semanas, que eu vou falar sobre gestão de processos. Eu vou explicar a importância disso, de você documentar os seus processos, inclusive vou explicar como você fazer isso, né, sem ter que escrever tudo linha a linha de como é feito. Você vai entender que não é assim que faz para quem está começando a gestão de processos. E por fim, pergunte se você sabe realmente o lucro do teu negócio hoje ou você só sabe quanto ela está faturando. São alguns pontos que eu quero que você pense, né, ficando com essa live nessa noite aqui, para você começar a dar alguns passos para transformar essa tua empresa, independente do número de pessoas que trabalham para você, do quanto você fatura, numa empresa mais madura a nível de gestão. É possível ter uma empresa madura desde que você queira pagar o preço, estudar, implementar o que é necessário para as empresas serem maduras, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Algumas pessoas pediram para participar aqui durante a live, mas eu não sei se elas estão ao vivo, se estão aqui comigo ainda, né? Então, se tiver alguém que está me assistindo aí, que é da turma atual, que já treinou conosco, que gostaria aqui de fazer uma participação de 2 minutinhos comigo, né? Ou que não treinou conosco ainda, mas gostaria de fazer uma pergunta, clica ali na solicitação de participação, clica para participar ali, pedindo para participar, que eu aceito aqui o seu convite. A gente faz um bate-papo aqui de 2 minutinhos para fechar a nossa live nessa noite, tá? Enquanto o pessoal vai tomando coragem aí, de repente toma coragem, tá? Nas próximas lives dessa série As Bases da Gestão, nós vamos passar por 9 temas, que são os 9 pilares, as 9 bases, né? E nós vamos fazer isso durante praticamente quase 2 meses de trabalho aqui. Então toda semana eu vou estar abrindo 1 ou 2 lives por semana, vou estar avisando aqui no Instagram, vou estar avisando nos grupos do WhatsApp, né, qual é o tema do dia, e nós vamos conversar aqui, eu vou expor esse tema durante quase 1 hora aqui, conectando com a realidade dos pequenos negócios a nível de gestão, tá? E agora no dia 7 de março, daqui a pouco menos de um mês, nós vamos ter um workshop aqui na cidade de Dourados, presencial, para aproximadamente 60 gestores, onde nós vamos trabalhar o tema Empresa 10x. Qual que é o segredo das empresas que crescem, das empresas que se tornam maduras? Então nós vamos trabalhar durante quase 4 horas ferramentas, processos, informações que vão te ajudar a estruturar a sua empresa para um crescimento. Tá? Então esse workshop vai acontecer no dia 7 de março, as inscrições já estão abertas, tá? E nesse workshop nós vamos lançar a próxima turma presencial do Método GEM aqui na cidade de Dourados. E aí pouco tempo depois nós vamos lançar a primeira turma online do Método GEM. Então o método está sendo levado também por formato de online. No finalzinho de março nós vamos lançar a primeira turma online do Método GEM. Tá? Então fica ligado aqui
nas nossas redes, que eu vou estar postando mais informações sobre isso, sobre as próximas lives. Tem muito conteúdo sendo postado nos próximos dias, né? Marca aí, encaminha essa live depois que ela estiver salva para os colegas, para os amigos que são donos de empresas, que são gestores, que precisam entender quais são as características de uma empresa mais madura, tá? E aí, ninguém teve coragem aqui de me chamar aqui para participar 2 minutinhos comigo aqui na live, gente? Ó, tem várias pessoas aqui, Tem pessoas que treinaram comigo no treinamento de desenvolvimento pessoal, lá em Maracaju. Aqui meu professor de natação. Ó, o Aislan tá aqui, tá treinando conosco na turma agora. O Anderson já treinou conosco. O pessoal lá de Maracaju, o pessoal do Andaime. Ó, tem muita gente aqui. Opa, alguém aqui, ó. O Carlão participou comigo na terça-feira, pediu a participação. Aí, Carlão. Diz que quem não... Vamos ver se dá certo. Vamos ver se eu consigo aceitar aqui o Carlão. Aí, cara. Bora, errou! Ninguém pediu, eu falei, vou pedir então. Ninguém pediu, eu vou pedir, né? Assim, enfrenta Rony Pets. Então, exatamente. Quando a gente enfrenta, hoje eu estava conversando com uma aluna sobre isso, sobre a gente enfrentar alguns medos da gente, né? Eu venho enfrentando os medos meus também, e um deles é esse aqui, tipo assim, ninguém vai pedir? Eu vou pedir sim. Vamos lá, parceiro. Show. É isso aí. É isso aí, eu tomei um café. Aí, ó, o Theo. Oi, Theo. Eu tomei um café ontem com o Carlos e com a Glaucia. A gente fez ali um bate-papo para pensar algumas estratégias para o estúdio. Como que é? A cabeça está explodindo até agora. Até fiz a barba para ficar mais novinho para poder mexer o doce. A gente viu várias estratégias ali para o Carlos poder ampliar as vendas do estúdio, né, para fazer captação de clientes, para trazer clientes aí que estão inativos, que já passaram pelo estúdio. Então foi um bate-papo bem legal, né? E a gente viu que às vezes a gente está focando a nossa energia em algo que a gente não tem um controle ou que o resultado não vai vir rápido, né? E que a gente precisa realmente muitas vezes focar nossa energia naquilo que está no nosso controle, que a gente pode trazer o resultado. Então, Carlão, 1 minutinho aí para você, fala como é que foi a reunião de ontem. Então, é aquele negócio que você falou, né? A gente fica muitas vezes focando no que a gente não tem controle e a gente gasta energia demasiada. Aí na segunda-feira eu estava gastando muita energia e agora falou assim, você tem o Rony, marca o café com ele. Falei, caraca, o Rony. Aí a gente vai para a reunião, aí você vem, coloca a chave aqui, você vai virando, vai virando, vai virando. Eu falei, caraca. Então, tipo assim, você não está sabendo olhar e vem alguém de fora que com as perguntas corretas fala, aquela pergunta, né? Faz sentido isso aqui dentro do que eu estou te mostrando? Fez total sentido, virou muitas chaves e eu parei já de gastar energia naquilo lá e já comecei a colocar em prática as estratégias que nós traçamos nesse café aqui. Faz total diferença. Eu acho que essa mastermind que fala, né? As cabeças pensando isso. Juntar as mentes aí. As mentes ali, então faz você raciocinar mais, porque quando a gente recebe uma pergunta, gera uma reflexão que muda a forma que eu estava pensando. Então, fez muito sentido, já coloquei em prática e já estou agilizando para a semana que vem tocar o terror aí. Valeu demais esse café. Falou. Show de bola. Obrigado, isso aí. Obrigado pela participação, Carlão. Um abraço. Um abraço. Show de bola. E aí, mais alguém tem coragem de chamar para entrar aqui 2 minutinhos antes de eu fechar a live? Eu já estou para fechar, já estou nos avisos finais aqui. Alguém gostaria de fazer uma pergunta dentro do tema que nós trabalhamos nessa noite, que foi as 3 fases da empresa: infância, adolescência e maturidade, as principais características das empresas que estão na infância, na adolescência e na maturidade. Se alguém quiser participar, dou-lhe uma, dou-lhe 2. Ó, meu avô dizia que a oportunidade é como um cavalo que passa selado. Se você perde aquela oportunidade, pode ser que ele não passe novamente, mas no nosso caso aqui, essa oportunidade vai passar novamente na próxima semana, na próxima live, onde nós vamos trabalhar o tema de gestão de cultura. Então, eu espero vocês aqui na próxima semana, na primeira base, no primeiro pilar, que é a gestão de cultura. E para você que já se interessou de participar do workshop presencial, no link da bio, na hora que você clicar, no primeiro link já vai ter
a página que traz as informações sobre o workshop, e nessa página você pode já pedir mais informações ou até se inscrever se você quiser, depois que você deixar os seus dados lá. Então, eu quero agradecer imensamente aí as pessoas que estiveram conosco até agora, ó, 7h06, no horário aqui do Mato Grosso do Sul, trabalhando esses temas aqui, e que Deus te abençoe abundantemente, se Ele assim nos permitir. Nos vemos em breve aí na próxima live da série As Bases da Gestão. Deus abençoe a todos e muito obrigado pela sua audiência.